Learning Joy. Hoje eu vou acabar com todos os mitos que você escuta quando você quer aprender inglês. As pessoas falam muito, mas aqui eu vou te falar a verdade. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos sempre postando coisas maravilhosas para colocar o inglês no seu dia a dia, fechou? Muito bem, a primeira frase que as pessoas me perguntam sempre: quanto tempo eu preciso de muito tempo para aprender inglês? Isso é um mito. Você não precisa de muito tempo para aprender inglês. Você não precisa demorar 5, 6 ou até 7 anos. Alguns alunos chegam aqui falando: eu aprendi inglês durante 5 anos e até hoje eu não falo. Isso pra mim é um absurdo, não é, gente? Aqui a gente trabalha com aprendizagem acelerada. Então nós já comprovamos com o nosso método que em 1 ano o aluno pode alcançar a fluência. Em 2 anos ele pode ficar, nível teacher, tá? Mas essa é a verdade. Você não precisa passar 5 anos aprendendo inglês para falar inglês. Tudo vai depender do quanto você coloca o idioma no seu dia a dia. Número 2. Professor nativo ensina melhor? Mito. O professor nativo não entende as dores de um brasileiro, né? Vamos estar começando por essa questão. Quando ele vai ensinar inglês, ele pode ensinar de uma forma maravilhosa. Ele pode até aprender o idioma do português para te ensinar. Só que você não precisa de um professor nativo para te ensinar inglês. A verdade é, você precisa de um professor qualificado, que tenha tido experiências internacionais, que tenha uma experiência profunda com o idioma, mas que principalmente gere em você a confiança necessária. O nativo talvez não tenha entendido a dor do brasileiro de sentir medo de errar. Talvez ele não veja no brasileiro aquela questão de: caramba, eu quero falar inglês, mas eu não consigo pensar no inglês. Ele já pensa no inglês, então como ele vai entender e como ele vai te direcionar para isso? Muitas vezes isso é difícil de acontecer. Sempre tem as exceções, mas o meu conselho é que você procure um professor que principalmente desperte sua confiança. Não adianta você aprender inglês o tempo inteiro, consumir o conteúdo de inglês e não falar, né? Número 3. Eu preciso ser jovem para aprender o inglês. É mito. Não existe idade para aprender o inglês. A verdade é que você consegue aprender em qualquer fase da sua vida. O nosso cérebro é plástico. É plástico não, né? É tá certo isso? Moldável. O nosso cérebro é moldável. O cérebro é moldável, ele se adapta muito bem. Inclusive, se você tem mais dos seus 30 anos e você quer aprender inglês, comece pra ontem, porque isso vai te ajudar a evitar doenças como o Alzheimer ou demência. São coisas que você precisa colocar no seu dia a dia e você vai praticar ali o exercício cerebral pra você não ter problemas futuros. Então o inglês, além de tudo, te ajuda inclusive a diminuir a ansiedade e depressão. Ou seja, só benefício. A verdade é, não importa quantos anos você tenha, o que importa é a sua vontade de aprender. Até aluno de 90 anos a gente já teve, tá, gente? E ele aprendeu. O que sempre falam, aprender inglês é difícil. Mais um mito aí, né, gente? A verdade é, o inglês não é difícil, tudo depende do quanto você coloca no seu dia a dia. Por quê? Porque você já fala a segunda língua mais difícil do mundo, que só perde pro mandarim. O português tem muito mais tempo verbal, tem muito mais complexidade, e é por isso que grande parte dos brasileiros não fala o português correto. O inglês, em sua estrutura, ele é muito mais simples, porque ele é como se fosse um padrão mesmo. Os auxiliares, a forma que a gente coloca na negativa, na interrogativa, é muito padronizado. Então, se você aprende logo de primeira as regras e como funciona, você já consegue falar inglês sem problema nenhum. É por isso que aqui no Learning Joy, logo na primeira apostila, a gente já ensina o presente, o passado e o futuro. Porque é um padrão que é seguido e a gente constrói uma linha de raciocínio. E assim não fica difícil para o aluno. Ele já tem uma visão macro do idioma e ele já perde aquele medo, aquela coisa de: meu Deus, o inglês é um monstro. Porque não é. Você só acha o inglês um monstro porque você não coloca ele no seu dia a dia. Talvez você não assista filmes em inglês, não ouça músicas em inglês e por isso você acha que é um bicho de 7 cabeças. Quanto mais você convive com o idioma, mais você vê que ele é easy peasy, baby. Gente, o curso EAD, quando se trata do inglês, não é furada. Por quê? Porque você consegue ter aulas ao vivo em algumas escolas, você pode assistir cursos gravados. Então, assim, eu, na minha opinião, gosto muito do presencial pela interação que existe entre os alunos. Mas o curso EAD, quando ele é feito corretamente, ele tem um resultado muito incrível. Temos alunos do online que em menos de um mês já estavam falando inglês no curso de 1 ano, porque a gente liga a câmera, tem um contato com o aluno. A questão é a seguinte: quanto de contato você tem com o seu professor para ele entender as suas dores? Se você faz um curso online, comece a observar se o seu professor consegue enxergar em você as suas dificuldades e os seus traumas com o inglês.
tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da aula. A próxima frase que a gente sempre escuta é que eu preciso estar nos Estados Unidos, em outro país, fazer um intercâmbio para aprender inglês. Porque senão eu não vou aprender inglês, eu preciso aprender inglês na pressão. Isso! Aí você desenvolve muitos traumas. Gente, o meu conselho sempre é aprenda primeiro e use depois. Porque quando você não tem o inglês lá fora, você pode passar por situações horríveis durante o processo de imigração, durante a sua viagem, que você não consegue ter o inglês para sair dessas situações. Aí você faz o quê? Usa o Google Tradutor? Não vai ajudar. Então, o meu conselho é crie o ambiente do inglês aonde você está. Se você estiver no interior da Bahia, já comenta aqui que eu quero te dar um oi. Mas mesmo lá você consegue criar um ambiente de inglês em qualquer lugar, no Amazonas, como é aquele lugar que tem estação? O Acre. Gente, em qualquer lugar que você tiver, você pode criar um ambiente de inglês. A verdade é, se você coloca o inglês na sua visão, na sua audição, no seu viver, você aprende, mesmo não estando nos Estados Unidos, ok? Como eu faço isso? A gente já tem um vídeo sobre isso no Instagram, então clica aqui no nosso Insta que você vai ter muito conteúdo por lá e é uma das formas de você ter inglês no seu dia a dia, né? Inclusive, pausa, teremos uma imersão no dia 30 de setembro, onde você vai poder viver o inglês e mergulhar nele. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui no link para você entrar no grupo VIP e ter acesso ao ingresso da imersão, porque lá você vai viver o inglês e criar esse ambiente. Dessa forma, você não vai precisar ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país para praticar o idioma. E a última coisa que sempre dizem é, eu já estou aprendendo com um aplicativo, que eu não vou falar nomes, né? Aplicativos de língua inglesa realmente funcionam? Galera, depende muito, mas aquele que é bem famoso, que tem um pássaro e tal, é um pouco complicado, porque você aprende a traduzir. Você não tem que aprender a traduzir, você tem que aprender a pensar em inglês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever, porque sempre estaremos aqui colocando inglês no seu dia a dia. Bye!